E essa edição da Expo Direto Cotrijal aqui em Não Me Toque tem uma preocupação a mais. O que está acontecendo com o Estado, principalmente em relação à produção de soja, a produção da safra de verão por aqui. A gente tem acompanhado a falta de chuva, o produtor preocupado e o que pode acontecer com os resultados finais aqui no Estado. Ao meu lado está o Alexandre Novick, ele é coordenador técnico da Cotrijal. Cotrijal é uma cooperativa importante aqui do Estado, principalmente por conta da abrangência, né, Alexandre? Conta um pouquinho para a gente a abrangência de vocês, o número de associados, enfim, onde vocês estão presentes aqui para a gente entender direitinho a região que a gente está falando. Perfeito, Alex. É um prazer poder participar aqui do Notícias Agrícolas, né, em mais uma edição da nossa importante feira aí, que é a Expo Direto. A nossa cooperativa é uma cooperativa de associados, uma cooperativa que já tem aí mais de 63 anos de idade. Ela surgiu aqui em Não Me Toque há 63 anos atrás, com o intuito aí de desenvolver a cultura do trigo na época, né? Que inclusive até hoje é uma cultura extremamente importante para o nosso sistema de produção. Nós hoje atuamos em mais de 45 municípios dentro do nosso estado, né? Que abrange aí desde a metade sul até a região norte do nosso estado, né? Onde nós temos aí também as unidades da Cotrijal com o departamento técnico atendendo os nossos mais de 7.000 associados a campo. E como você mencionou, essa safra novamente ela foi uma safra de bastante desafios no que tange aí a clima, né? E como nós temos uma região de atuação bastante grande, nós temos aí particularidades dentro dessa região de atuação. Pois é, essa particularidade que eu queria entender. Tem produtor que tem potencial produtivo interessante ainda? Que perfil de produtor é esse? Aonde que ele está localizado? Perfeito. Como a nossa região ela é muito grande, existem sim essas particularidades, né? E também como nós trabalhamos muito com o nosso produtor tecnicamente, levando tecnologias, levando inovações, o que a gente tem visto a campo? Aqueles produtores que eles estão bem preparados, aquele produtor que está fazendo um bom sistema de produção dentro da sua propriedade, que vem trabalhando com rotação de culturas, que vem trabalhando com milho no sistema, com as plantas de cobertura, que vem fazendo uma boa calagem, um bom processo de correção do solo, que vem trabalhando o perfil do solo. Esses produtores são aqueles produtores que também vão atingir novamente as melhores médias de produção, ou seja, ele se preparou o seu solo para que esse solo conseguisse guardar também mais água, né, e favorecer o desenvolvimento da soja. Lógico, também temos desses produtores com esse perfil que tiveram uma menor precipitação de chuva, mas mesmo com essa menor precipitação de chuva, eles irão atingir aí boas médias, melhores, mais altas médias comparada com aquele produtor na mesma região que não vem fazendo esse mesmo manejo. Ou seja, se preparar para essa condição fez toda a diferença então. Com certeza, é o que a gente sempre leva para o nosso produtor. A gente não pode olhar para um problema isoladamente. Eu tenho um problema aqui de planta daninha, vou agora manejar essa planta daninha. Não, a gente precisa olhar para o sistema de produção, para dentro da propriedade, entender ela e fazer um planejamento de médio e longo prazo e se preparar para essas adversidades. Agora, pelo que eu entendi, então a irregularidade das chuvas não foi em todo o estado, teve região que choveu bem. Perfeito. Daqui mesmo em Não Me Toque, dentro do nosso município, nós tivemos uma parte dele que veio chovendo aí praticamente uma chuva a cada 10, 12 dias, né? O que favoreceu aí muito a cultura da soja e também do milho, né? E aqui muito próximo de nós, em outras cidades vizinhas também, a gente tem situações que está um ano normal de chuva, né? Que não faltou chuva até o momento e a gente tem potencial de lavoura aí acima de 80, 90 sacas por hectare. Agora, qual é o perfil de lavoura que deve apresentar um melhor resultado? É aquele perfil, como eu falei, daquele produtor que ele vem se preparando. Eu preparo o meu sistema de produção, né? Eu tenho capricho, eu faço um escalonamento de época de semeadura, eu uso a melhor tecnologia, a melhor semente, né? E aí com isso a gente tem então a melhor produtividade, a melhor rentabilidade. Mas, por exemplo, aquele produtor que plantou mais tarde, ele tem mais chance de ter bons resultados? Perfeito. Nesta safra nós tivemos também aí uma grande quantidade de trigo semeada no inverno e com isso a cultura da soja ela teve sim uma janela de semeadura que se estendeu um pouco mais, né? Final de novembro e inclusive dentro do mês de dezembro. E essas lavouras, como elas estão agora nesse momento passando aí
pela fase reprodutiva, né, de formação de canivete e formação de grãos, e o retorno da chuva ocorreu, essas lavouras sim poderão ter aí sim um melhor potencial de produtividade. Para aquelas lavouras que tiveram essa irregularidade das chuvas, elas ainda podem se recuperar, como você disse aí, com o retorno das chuvas, ou já é mais difícil? É um pouco mais difícil, principalmente para essa semeadura que foi feita ainda no mês de outubro, né? Porque nesse momento, agora com o retorno da chuva, essa soja, essas lavouras que vão receber essa chuva, ela vai ser usada apenas para o enchimento de grãos daquelas poucas vagens que ficaram nessas plantas, né? Então o potencial de rendimento, sim, ele está comprometido e vai ficar abaixo das demais. Dá para dizer então que a gente tem 2 ou 3 tipos de lavouras ali, aquela que ainda mantém um potencial produtivo, aquela que vai ter um potencial intermediário com a volta das chuvas e aquela que vai ter o potencial mais baixo. Nesse caso, agravante ainda são as doenças. Perfeito, exatamente. Em todas elas a gente tem uma preocupação muito grande com as doenças, né? E desde o início do estabelecimento a gente vem orientando os produtores junto com o nosso departamento técnico a campo, né? E essas doenças que ali no início estiveram presentes, como o oídio, né, as manchas foliares, mas principalmente o oídio, né, eles tiveram aí uma grande presença e ocasionaram também um grande dano nessas lavouras, né. Em algumas situações, inclusive, o produtor acabou interrompendo as aplicações de fungicida porque estava passando por um longo período de estresse com alta temperatura, então a planta ela parou, ela baixou muito o metabolismo e não tinha nem condição de receber uma aplicação de fungicida. Estava gastando dinheiro à toa. Exato, naquele momento sim, certo? Porém agora com o retorno da chuva a gente entende que muitas lavouras, né, elas precisam receber novamente essas aplicações, né, para a gente proteger ainda aquela área foliar que existe, né, que permanece, para que seja então feito o enchimento de grãos que permanecem nessas plantas. Ou seja, esse é um momento de atenção para esse produtor mediano, então. Isso, exatamente. Não diria que só para esse, mas para os demais também, inclusive para aquelas áreas que foram semeadas um pouco mais tarde, como eu mencionei, em novembro e dezembro, porque nesse momento agora a gente está recebendo uma presença muito grande de esporos de ferrugem na nossa região, né? E como essas áreas estão um pouco mais atrasadas, elas vão receber uma carga ainda maior. Então a presença de ferrugem nessas áreas poderá ser maior, então a gente fica um ponto de atenção para essas áreas e para os produtores ficarem alertas aí no manejo. Agora, como é que a gente identifica aquela lavoura que não tem jeito, que vai ter baixa produtividade, nem o retorno das chuvas aí vai ajudar nesse momento? Perfeito. Essas são lavouras, né, que desde o início do desenvolvimento sofreram com a estiagem, ela já tem um porte menor, né, e com o agravante, né, daquilo que eu mencionei anteriormente. Muitas dessas lavouras o produtor acabou não se preparando para esse momento, né? Então com isso vai ter, infelizmente, uma menor produção. Mas tem aí o que? Uma lavoura que ficou mais de 20 dias sem chuva, mais de um mês sem chuva? Perfeito, exatamente. Nós tivemos regiões aí com mais de 30 dias, 35 dias sem chuva, né? E com a alta temperatura. E esse daí também foi um grande agravante aí de destruir ainda mais, né, essa produtividade dessas lavouras. Eu imagino que para fazer um levantamento da produtividade da produção no estado tá difícil de entender, principalmente por conta dessa irregularidade. Mas o que vocês estão esperando no final das contas? Perfeito. Nós temos um acompanhamento semanal que a gente faz dentro da nossa área de atuação, de levantamento de potencial de produção, onde o departamento técnico avalia essas lavouras, né, e traz para nós essa informação de como que está o desenvolvimento e como que ainda está o potencial de produtividade dessas lavouras, né? Então, com isso, a gente está observando nesse momento que a gente vai, comparativamente ao ano passado, produzir aí em torno de 15 a 20% a mais do ano passado. Então, ano passado nós tivemos aí uma produtividade muito baixa, né? Fechamos aí em torno de 37, 38 sacas por hectare, e nesta safra a gente estima aí pelo menos aí 46, 47 sacas de soja até o momento, dentro de toda a nossa área de atuação. 10 sacas a mais para um potencial de quanto, hein, Alexandre? Exatamente, um potencial aí da grande maioria dessas lavouras aí, com uma boa fertilidade, e aqueles produtores que se prepararam, né, lavouras que com certeza poderiam ultrapassar aí 80, 90, até mais de 100 sacas por hectare. Pois é, portanto, fica a dica aí do Alexandre. Atenção, produtor, se prepare para essas condições. Agora o Laninha parece que está indo embora, mas vai voltar, né? Um dia volta, né, Alexandre? Exatamente, Alexandre. A gente nunca pode esquecer, né, desses momentos, né? Retornou o El Niño, agora vai ser normal daqui para frente. Muito pelo contrário. É muito importante a gente se preparar
cuidar do nosso solo, preparar ele para esses momentos de adversidade, para que a gente possa vir aí a ter ainda uma produtividade boa, né, que pague o nosso custo, né, e ainda sobe um pouco de rentabilidade para o nosso produtor. Aí, solo protege a semente, semente germina bem e, obviamente, o solo vai abastecendo essa semente para virar uma planta saudável e garantir boa produtividade aí no seu negócio. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui de Não Me Toque, direto da Expo Direto Cotrijal.